A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Amém? Meu nome é Zilda Mendes. Bem-vindos de volta ao canal Palavra que Cura. Hoje eu estou aqui mais um dia para gravar aqui no YouTube mais um vídeo para você aprender a lidar com as provações, a lidar com o Espírito Santo, a lidar com as situações que o Senhor tem preparado para nós, amém? Se você quer aprender a falar com o Espírito Santo, se você quer aprender como lidar com todas essas circunstâncias, com o mundo sobrenatural aqui no mundo real, então fique comigo até o final desse vídeo e se você está preparado, vamos começar. Eu acho bonitinho falar assim. Então, sem mais delongas, eu vou ler aqui em Tiago 1, 12, que fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Aí aqui no 14 diz assim, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que palavra forte, né? Então aqui nós temos que estar vigilante todo o tempo, nós temos que estar atentos às provações. Gente, a gente sabe hoje o quanto as redes sociais tá aí. A gente que é adulto, é até mais fácil de você entrar nas redes sociais, ver, falar com alguém que você nunca viu, que você nunca sonhou em conhecer, mas está ali falando coisas desnecessárias, fazendo a vergonha. Gente, às vezes a pessoa está dentro da igreja e fica fazendo coisas que não agradam o Senhor. Meus queridos, nós temos que estar atentos. Todas as provações que vierem nas nossas vidas, nós temos que estar atentos. Por quê? Gente, olha só. Quando a gente dá brecha, o inimigo ele entra na sua casa, ele ciranda com a tua cara, ele ri depois dele cirandar com a sua cara, ele ainda ri de você. E você ainda pode morrer espiritualmente, porque o pecado ele sendo consumado, ele gera a morte. Porque aqui na palavra do Senhor fala, o pecado sendo consumado, você vai morrer, meu querido. Não pensa você que você não vai morrer e nada aqui na face da terra fica coberto para sempre. Ele vai ser descoberto a qualquer momento. A gente quer cobrir, mas não adianta. O Senhor, ele vê o que a gente está fazendo. Olha, outro dia eu estava com uma cliente aqui e ela falando que estava conversando com uma pessoa da igreja, um homem, né? E esse homem, ele sempre fala, porque eu chorei muito, toda vez que eu vou orar eu choro, eu sou aquela pessoa que chora, não duvido, não duvido, mas ela estava falando dessa pessoa e essa pessoa simplesmente fazendo coisas que um adulto faz para outro adulto, mostrando, né? Aí ela me contando e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus,
que mais que falta para acontecer, Jesus? O que mais? A gente abre as redes sociais, né, no YouTube, aí você vê lá assim, pastor foi desmascarado. Você vê lá assim, pastor teve um caso e eu vi. Pastor foi pego no motel com a missionária, com a pastora, o missionário foi pego com a pastora. Quantos anos de relacionamento extraconjugal? Quantos? Gente, o Espírito Santo ele tá triste. E Deus ele tá muito triste. Deus está decepcionado. Deus ele quer vomitar de tanta decepção que o ser humano tá fazendo pro Senhor. Gente, eu fico pensando assim, ó, só de eu ouvir essa cliente contando essa situação, ela me contou porque ela falou, irmã, eu vou te contar porque você conhece essa pessoa. E me contou. Eu vou falar para vocês que eu, sendo ser humana, eu fiquei com vontade de vomitar, meu estômago ficou ruim, não vou mentir para vocês não, eu fiquei muito, muito, muito enjoada. E ela falou, Zilda, é desse jeito. E eu falei, o que mais? O que mais que falta o que mais que falta acontecer para o Senhor voltar? Para o nosso Deus voltar, para o nosso Jesus vir levar a igreja dele? O que mais? A terra tá chorando, a natureza tá reclamando, tá reagindo, porque são as dores de parto. A palavra do Senhor fala assim, o princípio das dores ainda não é tudo que nós vamos viver. Meus queridos, como que pode acontecer uma situação dessa? Como que pode o ser humano fechar os olhos para isso? Nós temos que obedecer ao Senhor, porque é como a gravidez. Eu vou falar para vocês aqui, bem aqui. Quando eu aceitei Jesus, eu orava de madrugada, eu buscava o Senhor de madrugada, eu fazia tudo certo, tudo certo. Até que um dia eu pequei. Pequei. E fiquei grávida. Meus queridos, eu pequei. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu pequei ontem. Hoje eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu pequei, eu fiz isso e chorando muito mesmo. E ele falou, irmã, você tá arrependida? Eu falei, demais, porque eu tinha tanto medo do Senhor voltar naquela época e eu ter errado, ter pecado e não subir pra glória. Então eu chorei muito mesmo. Eu falei, pastor, eu tô com medo de ficar, de Jesus vier e levar a igreja e eu não subir, papai. Eu tô com eu tô muito arrependida. E ele falou assim, olha, irmã, quando a gente arrepende de todo o coração, quando você fala pro Senhor assim, Senhor, eu tô arrependida e eu não quero mais pecar, o Senhor, ele te perdoa. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. E eu falei, não, então tá tudo bem, se ele me perdoou, porque eu não sabia se ele ia me perdoar, se ele não ia, porque eu tinha pecado, eu tinha errado. Por quê? Porque eu fiquei com vontade de fazer coisa errada, fui lá e fiz, né? Eu era adulta, eu já tinha 24 anos, eu já tinha, e eu fui lá e pequei. Aí, eu tinha 23 para 24. E aí, quando eu fiz isso, eu fiquei grávida. Foi só uma vez, irmão, só uma vez, uma única vez. E fiquei grávida. Aí quando isso aconteceu, aí
Para você ver, primeiro eu fiquei com desejo da carne, é o que fala aqui, ó. É o que fala aqui, ó. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Dá à luz ao pecado. A minha filha é uma bênção, mas eu cometi pecado. E eu dei à luz, né? E aí eu fiquei, meus queridos, eu fiquei muitos anos sem estar na presença do Senhor, sem tomar santa ceia, sem ir para a igreja igual eu ia. Eu me afastei, aí quando eu separei eu fui para Londres, né, e todo mundo já sabe minha história, então eu quero dizer para você que aqui fala bem claro, quando você peca, é como você... Eu dei o exemplo da minha gravidez, mas qualquer pecado gera alguma coisa, tem as consequências. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível quando você tá com Deus. Quando você tá na presença de Deus, quando você fala assim, eu quero estar com Deus, eu quero fazer a vontade do Senhor. Então, por isso que eu tô falando, irmãos, vamos vigiar mais. Vamos buscar mais o Espírito Santo. O Senhor falou assim, ó, nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor não tá mentindo. Porque, gente, eu tô vendo tantos vídeos de crianças, de idosos, do povo lá do Paquistão, do Egito, da Palestina, sabe? De tantos lugares que eles servem a Alá. E eles estão tendo um encontro com o Senhor, eles estão tendo um encontro com Deus, tá vendo o Espírito Santo, tá vendo Jesus. Gente, hoje eu vi um vídeo de uma criança, eu não sei quantos anos que tem, mas vamos dizer que uns 5 anos. Ele falou assim, que ele viu Jesus, a mãe dele falou assim, você viu o rosto dele? Ele falou assim, não. Ela falou, por quê? Ele falou assim, porque era tão reluzente que eu fazia assim, ó, eu não conseguia ver o rosto dele, entendeu? É uma criança. Criança não mente. E por que ele iria falar uma coisa que é tão real? Porque o Senhor fala que o rosto do Senhor é tão resplandecente. A gente tira por Moisés, né? Quando ele ficou lá orando e tudo mais. E ele falou, Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer, porque eu conheci os deuses lá do Egito. Agora o Senhor, eu não sei como que é o Senhor, eu preciso te conhecer. E Deus achou tão bonito que ele falou assim, tá bom, Moisés, eu vou passar ali, vou passar de costa, você vai, tem 2 fendas ali, você vai ficar no meio dessas fendas e eu vou passar de costa, né? Vou passar aqui de costa. Você vai ver eu passando, mas é de costa. Olha pra você ver. Deus passou ali de costa. E aí, quando Moisés desceu do monte, Moisés estava tão reluzente o rosto de Moisés que ele teve que colocar um lenço, um véu, porque o povo estava com medo até de olhar para o rosto de Moisés, de tão resplandecente que ficou o rosto dele. E olha que ele não viu face a face. Ele ouvia Deus, ele via igual a sarça pegar fogo, né? Ele via várias coisas, mas ele tinha uma conexão assim, ó, de pai com filho. Ele tinha essa conexão, mas ele não viu o Senhor face a face porque é muito resplandecente, né? Imagina você olhar para o sol, imagina, né? A gente não consegue ver assim, ficar quando você consegue, você faz assim. Isso quando o sol tá bem entrando ou bem saindo, aí você consegue ver desse jeito. Então, imagina o rosto do Senhor muitas vezes mais brilhante do que o sol, né? Então é isso. Então hoje eu quero deixar para vocês essa reflexão,
né? Que quando o pecado ele é consumado, ele gera a morte e você dá a luz, né? Porque o pecado ele tem uma consequência. Qualquer pecado que seja tem uma consequência. Deus te perdoa? Sim, quando você se arrepende de todo o seu coração, quando você rasga, quando você confessa o pecado, ele te perdoa. Mas quando você encobre o pecado, você não tem perdão, você não prospera. Quando você confessa, você prospera. Quando você encobre, você não prospera. Pensa sempre isso. Amém? Então é uma reflexão. Pensa nisso, que o Senhor possa te guardar. Agora eu quero orar por você, para que você também peça perdão para o Senhor, amém? Então eu quero agora que você feche seus olhos, que você leve seus pensamentos lá no trono da glória e que nós possamos agora orar, amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho aqui pedir para o Senhor, Pai, encarecidamente, papai, que o Senhor possa abrir o entendimento, papai, dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora, que clicou nesse vídeo agora, pai, que ela possa, Senhor, ser perdoada, Senhor, pelo pecado, pai, que ela tem cometido, porque o Senhor diz assim que o pecado, ele confessado, ele é perdoado. O Senhor perdoa o pecado, pai, só que nós temos uma consequência, pai, então não importa o que essa pessoa fez, pai. Importa que ela se arrependeu, pai. Que o Senhor possa perdoar essa pessoa agora, em nome de Jesus, pai. Coloca as tuas mãos agora sobre a vida dessa pessoa, que ela possa entender que agora, da agora para frente, tudo na vida dela vai ser próspero, ela vai sentir a tua unção, as tuas bênçãos sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém?